Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que ao assistir esse vídeo, sua vida esteja debaixo da graça e da proteção, do amor e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre uma questão que eu tenho meditado e que me afetou bastante nesses últimos dias, principalmente mediante perguntas que me foram feitas insistentemente em um recente evento que participei. Você é arminiano ou calvinista? Você tem que se definir. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que ser ou um ou outro. Peraí, gente. Quem foi João Calvino? Quem foi Jacob Arminius? João Calvino, um suíço reformador, teólogo, que fez uma leitura e uma interpretação da Bíblia diferente do holandês Arminius, que também era um teólogo e ambos eram servos de Deus. Agora, a grande questão é, se só existem essas duas posições, se só são possíveis essas duas vertentes, uma delas está equivocada. Qual? Dirão os calvinistas que os arminianos estão equivocados. Dirão os arminianos que os calvinistas estão equivocados. E como chegar à verdade? Queridos, a grande verdade, que falando em termos de soteriologia, e este assunto, calvinismo, arminianismo, predestinação e livre-arbítrio, é um assunto essencialmente soteriológico. E falando em soteriologia, existe uma posição, existe uma orientação, existe um caminho bíblico. E a Bíblia, a palavra de Deus, está acima, é superior do que seus intérpretes, sejam eles Calvino, Arminius ou qualquer outro intérprete. A palavra de Deus é superior à visão, à interpretação de seres humanos, e a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Não a teologia calvinista, nem a teologia arminiana ou wesleyana, ou seja, qual for que você queira seguir. Sou batista. Os batistas historicamente procuraram assumir uma posição intermediária entre calvinistas e arminianos. Sempre procuraram fugir de um compromisso cego, às vezes quase fanático, que ambos os sistemas soteriológicos defendem e abraçam e expõem. Os batistas sempre tiveram a liberdade, se permitiram a liberdade de transitar tranquilamente naqueles quesitos em que um ou outro se aproximam das Escrituras e se afastam sem nenhum constrangimento daquilo que consideram não ser bíblico. Nós, batistas, de uma forma geral, não estou falando de uma denominação batista, estou falando de batistas de uma forma ampla e abrangente, embora batista tenha de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é linha, inclusive batistas sabatistas, batistas do sétimo dia, batistas reformados, que são calvinistas e etc. e tal. Muito bem, os batistas afirmam o livre-arbítrio libertariano arminiano, mas também afirmam a total soberania de Deus, que é a doutrina calvinista. Assim como arminianos e calvinistas, falamos da total depravação do ser humano. Os batistas creem na graça resistível, progressivamente, de Arminius, mas a maioria dos batistas também crê na doutrina da segurança da salvação, que é uma doutrina calvinista. Resumindo, batistas sempre tiveram uma posição bíblica equilibrada e que foge a pacotes fechados vindos da Suíça,
com Calvino ou da Holanda com Arminius. Pessoalmente, eu, Delvacir, acho descaridosa, descabida, preconceituosa a militância apaixonada, seja calvinista, seja arminiana. Existe um meio termo? Para mim existe. Existem outras alternativas? Para mim existe. Delvacir, você é calvinista ou arminiano? Brincando, eu digo para algumas pessoas, sou armínio calvinista. Falando sério, sou batista. Sou bíblico. E entendo que tanto Calvino quanto Arminius, na sua interpretação teológica das Escrituras, tiveram erros e acertos. Eu procuro aproveitar os acertos dos dois e ignorar os erros, pelo menos no meu cotidiano e principalmente na minha pregação, na minha praxis pastoral. É possível não ser calvinista nem arminiano? É possível, plenamente possível. Amo meus irmãos calvinistas. Um dos meus melhores amigos, meu mestre, meu mentor, pastor Roberval Andrade, era calvinista. Mas tive sempre, até o seu falecimento, o maior respeito, o maior carinho pela sua posição. Tenho amigos arminianos, com os quais convivo tranquilamente. Mas eu prefiro o meio termo. Em tempo, defendo e creio o credobatismo, que é uma prática basicamente arminiana. E não entendo ser válido, com todo respeito, o pedobatismo. Quem é Delvacir Costa? Apenas um pensador, batista por convicção, com ideias próprias, que procura ler e obedecer as Escrituras, que, aliás, não existem para ser discutidas, mas para serem cumpridas. E eu tento fazer. Nem sempre consigo de uma forma plena. Calvinista? Jamais. Arminiano? Nunca. Sem preconceito, sem querer ser melhor, sem nenhuma arrogância teológica e sem nenhuma pseudo-santidade. Apenas bíblico. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe, que aprendamos a refletir respeitosamente e apresentarmos aquilo que cremos, sem nenhum constrangimento ou medo de sermos linchados, moral ou teologicamente. Fique com Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas.